Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao História em Casa. Estamos começando mais um Brasil em Casa. Hoje a gente recebe aqui o senhor Wagner para falar a respeito de fé e crime. É isso mesmo, o professor Wagner Marx já está daqui a pouco entrando aí para a gente iniciar nosso papo. E começamos assim, escutando Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, Jorge da Capadócia, né? Vamos aguardar o Wagner pra gente iniciar. Vai chamando o pessoal aí, clicando no aviãozinho. Chamando o pessoal, que a gente aqui vai falar fé e crime. O PCC e as igrejas evangélicas na periferia de São Paulo. E eu vou começar então, antes do Wagner chegar. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não. Vou pôr o tema aqui pra gente. Escrever para ele aqui. Vai chegando aí. Então eu vou iniciar uma leitura antes mesmo do nosso convidado chegar, que é também do disco dos Racionais MCs. E a gente vai começar assim, ó. Como o nosso tema é fé e crime, separei um trecho que é assim, ó. Fé em Deus que Ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente? No culto dessa noite? Firmão, segue em frente. Admiro os crentes, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, pô. Desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pá inseguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de furar moletom. Porque os bico que me vê com os truta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar. Só naquela. Se uma mosca ameaçar me catar, piso nela. O bico deu moguela, pique bandidão. Foi em casa na missão me trombar na Coab. De camisa larga, vai saber. Né? Cadê? Foi mal. O bico deu moguela, pique bandidão. Foi em casa na missão me trombar na Coab. De camisa larga, vai saber. Deus que sabe qual é. Maldade comigo, inimigo no migué. Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim. Dois malucos armados sim, um isqueiro e estopim. Pronto pra chamar minha preta pra falar que eu peguei a mina dele, se ela é mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão. Tipo, sempre saia. Talarico nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo, desarmado era aquilo. Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca. E a dessa sem saber, pro CV, Vida Louca. Essa canção é Vida Louca parte 1 dos Racionais MCs e eu acho que ser o nosso assunto aqui hoje com o professor Marx, Wagner Marx, que está tentando entrar aí, acho que deu alguma coisa errada, e o nosso assunto é fé e crime. PCC e as igrejas evangélicas na periferia de São Paulo. Salve, meu querido Wagner! E aí, como que você está? Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Muito prazer em falar com você, com todos que acompanham a sua página e quero parabenizar, especialmente pela menção honrosa aí em Vida Louca, parte 2, que é um som
Mil grau. É isso. Deixa eu apresentar. Esse rapaz que está aparecendo aí embaixo se Eu chama vou Wagner arrumar minha Marques. câmera, tá? Deixa eu Ele só é... arrumar, que aí fica melhor. Deixa eu só arrumar minha câmera. Vai lá, vou te apresentando aqui, você vai arrumando aí. Wagner Hum. Marques é formado mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP, é doutor em História Social pela PUC-SP também, atua como historiador, é professor, escritor, e ele não queria dizer, mas ele está à frente do cursinho popular Martin Luther King em Ferraz de Vasconcelos, fazendo a galera estudar para passar no vestibular também, né? Publicações. A gente vai conversar aqui a respeito de um livro chamado Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo, de 2015, e o título da tese de doutorado dele de 2019 é As Igrejas Menores nas Quebradas de Fé, a construção da hegemonia do pentecostalismo nas periferias de São Paulo. Ele está falando de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Seja muito bem-vindo, senhor Wagner. Tudo bem? Ó, eu virei a minha câmera, assim ficou bom ou eu acho que ficou ruim assim, né? Que é melhor, justinha. Tá, deixa eu inverter aqui, desculpa aí. Bom, boa noite, meu irmão, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Na paz. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma falazinha e a gente entra no tema em si. E como eu comecei aqui escutando Racionais, citei Racionais, vou citar Racionais mais uma vez, que eu acho que tem muito a ver com o tema. E é assim, ó, é um trecho bem curto que diz assim: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as puta. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Agora, meu querido, é com você para explanar a respeito do tema, se tiver o livro aí para apresentar pra gente. Você sabe que eu acabei de ir numa reunião, cara, tava com um exemplar, eu fui numa reunião de trabalho, é um interlocutor de um texto que eu estou produzindo, fui apresentar o livro pro cara, ele pegou o meu exemplar e disse, pô, vou apresentar lá para os parceiros, e então eu peço desculpas. Quero dar alguns boa noites aqui para a Cecília, que é uma colega que está fazendo um doutorado muito bacana sobre as gestões políticas de facções criminosas, é uma colega filipina, não é brasileira, Gabi, minha mãe que está aí, e todos que estão somando, professor Johnny. Bom, você sabe que no tempo presente é imprescindível que o debate sobre periferia ele norteie o papel dos evangélicos e também a moralidade, ou o que a gente chama de disciplina, ou o proceder da rua. Eu tenho me preocupado desde 2004, 2005, a compreender a partir do rap como uma perspectiva da etnomusicologia, mas também de uma descrição, análise, interpretação do cotidiano vivido, a capacidade de fazer pontes entre aquilo que se vive na vida e aquilo que a gente procura interpretar através de textos, através de outros tipos de sentido. Eu tenho me preocupado há uns 15 anos nessa pesquisa, e cada vez que eu aprofundo, mantenho laços estreitos com interlocutores, mais eu percebo que o campo é imprescindível, a entrada no campo, o respeito aos interlocutores é imprescindível, mas, ao mesmo tempo, as certezas são muito maiores do que as dúvidas. Vamos lá. Vamos começar da pesquisa, né, do livro Fé e Crime. Essa pesquisa é uma pesquisa feita em campo, conversando com pessoas que estão envolvidas nesse universo? Sim, você sabe, você estava citando aí o rap, mas para você ter uma ideia,
Tem uma música do Racionais que chama Qual Mentira Eu Vou Acreditar? Essa música que me deu uma sapiência de sacar, assim, que havia um cenário de mudança, né? Tem uma parte que o Brau vai dizer, ó, ih, caralho, olha só quem tá ali, o que que essa mina tá fazendo aqui, passou na rua estendendo as mãos, paz o Senhor, irmão, bem diferente do estilo dos crentes, bombojaco, à toa, que o bagulho tá quente. Essa frase que é bem diferente do estilo dos crentes. A literatura da sociologia da religião tem ótimos trabalhos que faz uma análise muito profunda de processos de expansão, caracterização do universo evangélico. E tem trabalhos também na sociologia da violência que procuram entender a questão da violência em periferia. Mas, para você ter uma ideia, os dados apontam na década de 80 que os evangélicos em expressão quantitativa representavam 6,6% da população nacional. Em 90 vai para 91 vai para 9%, 2000 para 15, 2010 para 22, e como nós não temos censo esse ano, mas tem uma estimativa tanto do PNAD, que é o Programa Nacional de Amostra por Domicílio, como pelo Datafolha, uma pesquisa de 2016, que os evangélicos estariam aí entre 29 a 31, 33%, ultrapassando 60 milhões de pessoas. Então, a ideia de evangélicos, por muito tempo, era mulher com saia social, coque, sapato, o cara com terno, gravata, Bíblia sobre o braço. Essa era a noção geral de evangélicos. Isso começa a mudar na década de 90, que há um boom nesse campo, há um processo de crescimento expressivo do universo evangélico, e há várias casualidades para isso, mas em 90 o rap vai catar esse cenário de mudança de crentes, usando as aspas cabíveis, bem diferente do estilo de crente que a gente estava habituado na descrição, né? Então aí tem um cara de bombeta, bombojaco, ele sobe na rua e oferece, tem, né, tem do preto e do branco, entope o nariz. O rap vai descrevendo essa mudança, à mesma medida que os dados censitários apontam um grande crescimento. Isso é uma coisa. Quando no final da minha graduação, eu sou, como você leu aí, filho da PUC, fiz minha graduação, mestrado, doutorado lá na PUC de São Paulo. No final da minha graduação, eu tive uma disciplina na sociologia, que era uma disciplina sobre novas interfaces da cidade. E era uma disciplina mais descritiva de determinados fenômenos sociais das cidades, dos centros urbanos. E pela primeira vez eu fui descrever uma igreja no extremo leste aqui de São Paulo, onde o pastor tinha um black gigantesco, o mezanino uma mesa de bilhar, no centro da igreja uma cesta de basquete, e os louvores eram rap. Boa parte das pessoas que ali congregavam tinham alguma afinidade com o mundo do crime ou tiveram alguma afinidade com o mundo do crime. E aí é onde eu capto esse cenário de mudança e trago para a academia. E o personagem central da minha pesquisa é um sujeito chamado Cadu, que por razões de sigilo eu altero o nome dele, mas o Cadu ele vem da moralidade do mundo do crime antes do PCC, se converte ao PCC, depois vira pentecostal, mas não deixa de ser do PCC para ser da igreja, né? Ele mantém ali uma dupla irmandade, uma duplicidade de universos de fé, né? Essa noção de irmão do partido, irmão da igreja, e eu apresento novas interfaces de conversão ao pentecostalismo, as intersecções com o universo, com redes de engajamento e de ordenamento, sobretudo do monopólio da violência, a presença do PCC, a partir da trajetória do Cadu. O Cadu é um personagem que vai abrindo um campo, e na rasteira dele eu pego dados do censo de 90, 2000, 2010, sobre cenários religiosos,
e, ao mesmo passo, pego dados do Atlas, do mapa da violência em São Paulo, que vai apontando que, à medida que o PCC vai chegando na periferia, o número de homicídios diminui, o número de evangélicos aumenta, e aí vou acompanhando isso também na narrativa do rap. Entendeu? Então andam junto, né? Estão caminhando juntos essas duas questões, né? Aí uma pergunta, não sei se você ampliou o olhar, será, Wagner, que cabe uma leitura utilizando outras terminologias, né? No caso do PCC, para as periferias das metrópoles do Brasil, como, por exemplo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, será que acontece esse fenômeno também? Sim, sim, tem singularidades. Aqui eu sugiro uma pesquisa de uma amiga chamada Cristina Vital da Cunha, que vai pesquisar o processo de conversão de pessoas ligadas a facções criminosas no Rio de Janeiro. E o título, ela tem um texto que é clássico, chamado Oração de Traficante. Esse texto está disponível em PDF, e tem um livro mais recente chamado... Não, o texto se chama... Fugiu o nome do texto, já retomo aqui. O que você deu foi o nome do livro. Oração de Traficante é o nome do livro. E aí tem um texto clássico, me fugiu o nome, eu já retomo. Tem um texto clássico dela que ela vai justamente mapear esse processo de adesão à fé pentecostal de pessoas ligadas a facções criminosas no Rio de Janeiro. Traficantes evangélicos, o nome do texto. Certo. Achei aqui, da UFM. Evangélicos, ela é professora lá na Federal Fluminense, uma grande... Isso. Uhum. Aí deixa eu aproveitar aqui para mostrar o seu, que a gente colocou como capa, né? Mas como não conseguimos trazer ele, né, físico aqui, vamos mostrar virtualmente aqui. Essa é a capa do livro que nós estamos conversando hoje, né? Fé e Crime, de Wagner Aparecido Marx, certo? Então esse é o assunto que a gente está tratando hoje. E como que se dá, a que fato se dá esses dois crescimentos, Wagner? A que fato se dá o crescimento de um organismo como o PCC, numa cidade como São Paulo, e ao que se dá também o crescimento dos evangélicos, especialmente na periferia da cidade? Bom, a minha tese de doutorado, eu procurei compreender as casualidades do crescimento evangélico. Daí o título da tese ser As Igrejas Menores nas Quebradas de Fé, a construção da hegemonia do pentecostalismo nas periferias, entre 1990 a 2010. Então, primeiro nesse aspecto, né, eu vou tentar fazer aproximações entre ambas redes, eu chamo de redes de engajamento, porque engajam dando o sentido de ser, viver, estar e entender o mundo vivido, e que tem aproximações morais muito ativas, né, muito presentes. E aí, como pano de fundo, também vou fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira não, uma análise a partir de músicas, especialmente do Racionais, mas pego outros rappers também. Pra você ter uma ideia, na década de 89, o Taíde DJ1 tem um disco chamado Corpo Fechado, né? O Racionais tem 4 discos na década de 90, Holocausto Urbano, e aí o conceito holocausto é profundo, né? Porque existe uma política de genocídio à população pobre, preta, periférica, uma tônica com... músicas com uma tônica de racismo institucional, violência policial, desigualdade social. Depois tem Raio-X do Brasil, que é tipo uma fotografia, né, do país, um país estruturalmente desigual. Depois Escolha Seu Caminho, até o clássico disco, embora aqui para os Racionais não o mais importante, mas um clássico disco, Sobrevivendo no Inferno.
para os Racionais, do ponto de vista estético, linguístico e artístico, o disco que sucede, que é Nada Como Um Dia Após Outro Dia, é o disco mais importante para eles. Se você pegar as músicas, uma super conhecida por todo mundo aqui, Homem na Estrada, ele vai dizer o seguinte: um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. A Fórmula Mágica da Paz é um disco uma música que diz tudo, né? Lançada em 98, me parece, que para viver na periferia você precisa de uma fórmula mágica da paz. Por isso que ele vai dizer 27 anos contrariando as estatísticas, porque a expectativa de vida do pobre, negro, jovem na periferia é muito baixa. Então você tem ali um cenário de todo mundo matando todo mundo, o mundo do crime não está regulado, né? Não tem uma agência reguladora, então um cenário de guerra civil mesmo, índices de homicídio muito, muito elevados, e aí ele vai dizer: agradeço a Deus e aos orixás. Parei no meio do caminho, olhei para trás, mas que merda, meu oitão tá até a boca, que vida louca, por que tem que ser assim? Então é um cenário, aí um clássico filme Cidade de Deus, o Dadinho fecha o corpo e vira Zé Pequeno no terreiro, né, no cenário de guerra também. Então, o que ocorre? Na década de 90, você tem um cenário de guerra, de violência urbana muito intensa, de homicídios muito intensos. O número de homicídios por 100 mil habitantes em São Paulo é estratosfericamente alto, e para sobreviver nesse mundo, ou para conseguir vida mesmo, tem essa tônica de fechar o corpo. Então, agradeça a Deus, aos orixás, o bar e o candomblé. As referências sempre são do universo afro-católico quando você analisa no ponto de vista da religiosidade. A partir da década de 2000, os Racionais, não somente os Racionais, mas não vai pautar mais o universo religioso com a matriz afro-católica. Ao contrário, você leu aí Vida Louca Parte 1, mas Vida Louca Parte 2, você tem o começo da música, o Brau conversando com Abraão. Então, Abraão, notadamente, é filho de crente, né? Abraão está preso e o Brau está na rua, e você vê a conexão da comunicação via radinho, como que rua e cadeia estão conectados. E aí o Brau pergunta: aí, Abraão, como estão as coisas? Ele diz: meu pai morreu, nem deixaram ir no enterro do meu coroa. E aí o Abraão diz o seguinte para o Brau: visita aqui é sagrada, vagabundo não atravessa não. Dizendo que dentro da cadeia existe há uma regulação, há uma moral, as coisas resolveram na cadeia. E o Brau vai dizer o seguinte: mas na rua não. Até Jack, tem quem passe pano, impostor, pede break. Então, na rua, as coisas estão bagunçadas. Na cadeia, no início dos anos 2000, as coisas estão reguladas. Por outro lado, um cenário muito interessante é que a música começa: fé em Deus, que Ele é justo, o irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levante a cabeça, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembre da gente, no culto dessa noite, firmão segue quente, admira os crentes, dá licença aqui. Ou seja, há um mundo da cadeia com a rua conectado, a cadeia tem uma moral regulada, a rua ainda não, até Jack tem quem passe pano, mas na quebrada chegou uma outra agência de importância. Ore por nós, pastor, admira os crentes. Então, o Brau, a partir de então, não tem mais referências afro-católicas. Por outro lado, no finalzinho dessa música, se você pegar, sou guerreiro do rap, sempre alta voltagem, um por um, Deus por nós, estamos aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom para vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Se no começo da música ele diz: a cadeia já está certo, a rua ainda não, na rua admira os crentes, ore por nós, pastor, no final ele vai dizer: olha, justiça e liberdade, a causa é legítima. São 2 dos 3 lemas do PCC: paz, justiça e liberdade. Depois vai ter paz, justiça, liberdade e igualdade. Depois paz, justiça, liberdade, igualdade e união. Mas a fim de dizer o quê? A música, a produção local,
captou que nas periferias você tem um crescimento e legitimidade da ética e da moralidade do mundo da fé evangélica. Olhe por nós, pastor, lembre da gente. As referências afro-católicas despencam, então você não vai ter mais o terreiro para fechar o corpo. As igrejinhas vão fazer isso, né? Salmo 91, Salmo 23, uma literatura velho-testamentária, mas no final da música ele vai dizer, olha, justiça e liberdade é a causa legítima. Outro som, que é uma música chamada Nós que Tá, do Trilha Sonora do Gueto. Olha, eu acho que meu celular tá tocando. Me desculpa aqui se tocar, tá? Tá tocando. Vamos dar uma pausa aí, acho que tá tocando lá. Mas tá bem interessante, né? Como a Kátia Rodrigues colocou aí, que live interessante. Aí eu tô lendo aqui o que a galera colocou aqui, Wagner. Desculpa. Então, vai lá, vai tranquilo. o meu amigo aí, meu Jefferson, falou sobre a dupla pertença. É isso mesmo, Jefferson. Mas uma coisa, então lá no final, você tem essa legitimidade. Olhe por nós, pastor, no começo. Admira os crentes. No final, justiça e liberdade. Ó, admira os crentes, justiça e liberdade. Tá tudo junto. Agora tem uma música do Trilha Sonora do Gueto. Quem conhece o som sabe que o Cascão foi preso, né? Respondeu aí criminalmente por assalto, entre outras coisas. Tem uma conexão no mundo aí do crime, e aí ele se converteu. Quem conhece o Cascão sabe que agora ele é aquele tipo de pessoa que quer converter todo mundo. Né? Ele vai num show, quer converter quem está no camarim, quem está na organização, quem está assistindo o show, aquele perfil bem assim de todo mundo mesmo se converter à fé. Depois da conversão dele, dessa imersão na fé, ele lança essa música. É Nós que Tá. Primeiro da capital. Tá lutando com o sistema para acabar com esse mal. Nós sabemos que o diabo está imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. Então, a gente conseguiu identificar, de um lado, o crescimento, né, a entrada dos evangélicos na análise da produção musical, sobretudo do rap. Por outro lado, né, mas por efeito de curiosidade, o primeiro comando da capital, também como PCC, ele deriva do alfabeto, as letras PCC, você pode ver em muros como 1533. Muita gente vai dizer, é o 15. Né? Do alfabeto Congo, alfanumérico, cada letra representa um número. Então, do Alpe é 15, ABC, ABC, 1533. O PCC, ele surge no final da década de 80, mas se legitima no início da década de 90, quando os muitos presos aqui da capital do estado, eles estão em presídios do interior. E aí havia uma rivalidade entre os presos caipira e os presos da capital, por isso que chama primeiro o comando da capital. Então você tinha o preso aqui de Osasco, Itaim Paulista, Guaianazes, Sapopemba, e eles se uniam pelo fato de serem da capital em presídios do interior, que chamava Comando Caipira. Por guerra, legitimidade assim de ocupar espaço, né, a necessidade de ocupar espaço, os presos da capital se uniram e mataram os presos os presos caipira e formaram o primeiro comando da capital. Isso aparece, sobretudo, a partir em consequência do massacre do Carandiru em 92. Porque esses presos, inicialmente nos presídios caipira... Tocou lá de novo o telefone, e aí deu uma pausa aqui. Vamos lá. Voltou. Os presos inicialmente os presos caipiras tinham questões em comum como os presos da capital. Então, esses presos caipiras são assassinados, eles formam ali uma regulação, uma forma de sobrevivência no cotidiano de cárcere do interior do estado. O massacre do Carandiru é que vai dar uma tônica política para esse grupo que sai dos presídios do interior, mas aqui na capital, em decorrência do que ocorre no massacre, a política genocida da Secretaria de Segurança Pública, esses presos se organizam com princípios em comum: paz, justiça e liberdade. Paz entre os presos,
a regulação do sistema judiciário, né? Então, a autonomia de advogados indicados pelo Estado e liberdade, a busca pela liberdade. Isso ganha muita força e em cadeia onde o comando é chamado também de comando, também de partido, também de família. Então, o PCC tem uma esfera militar, quando eu chamo de comando, tem uma esfera política, quando eu chamo de partido, tem uma esfera familiar, quando eu chamo de família. Esse grupo, esses atores, eles regulam o cotidiano do cárcere. Em cadeia onde o comando chega, inicialmente por guerra, matando os opositores, eles regulam uma noção de paz, justiça e liberdade. Não tem consumo de crack, brigas de rua, treta de rua é resolvida na rua, os crimes de rua são discutidos em rua. Você também não vai ter estupro, o que o Brau vai cantar, descansa seu gatilho, no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Então tem uma regulação no sistema carcerário e uma ética, uma noção de certo e errado, de correr pelo certo, mesmo que do lado errado. Nas cadeias, durante toda a década de 90, há uma expansão do imaginário e da presença do PCC. A Secretaria de Segurança Pública nega a participação o tempo todo, até que em 2001 tem uma rebelião organizada, aquela que eles escrevem PCC com lençóis no pátio, é quando isso ganha uma visibilidade nacional, e o maior boom, quando não dá para negar, nos chamados ataques de 2006. Então, os presos, eles procuram uma conduta de ética, regulação de conflitos internos, uma disciplina no cotidiano do cárcere. Isso vai despencar homicídios nas cadeias, conflitos. E essa ética, essa normativa vai para as ruas no início da década de 2000. É quando, concomitantemente, o crescimento do PCC no cárcere indo para a rua, se dá com o crescimento evangélico, quando você pega os dados do IBGE apontando o crescimento dos evangélicos na década de 90. Então, a década de 90 ela vai se metamorfoseando, né? Intensidade de conflito, o comando chega, o partido, a família chega, você vai entender a redução do número de homicídios nas periferias, e essa ética que se aproxima da ética da fé, ou seja, de um Deus supramundano que vai te proteger agora, de você fazer uma oração para procurar ajuda imediata, de grandes personagens, por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, um Deus da guerra que mata inimigos. Então há, no aspecto subjetivo, uma facilidade desses atores estarem conectados com essa narrativa, com a linguagem, com o que eu chamo de ethos pentecostal. Boa! E aí a galera aqui só elogia o Wagner. Obrigado. Que análise, maravilhoso. E é interessante essa ótica, que eu não tinha parado para fazer essa reflexão que você fez no início, dos discos dos Racionais, e quando entra ali em Vida Louca parte 1, que aí já tem o crente na fala, né, dos Racionais MCs. E essa... que você coloca aí como justiça, né, que é um dos pilares ali, que começa com 3 e depois vai para 5 do partido, né, do PCC, do primeiro comando da capital. Essa justiça, quando você diz que na rua se resolve ali mesmo, ela se faz uma justiça além da Constituição brasileira nas periferias? Existe uma lei periférica, Wagner? Deixa eu só mandar um abraço para um amicíssimo que eu vi aqui do Paraná, Flávio Melo, querido parceiro, fez caminhada de mestrado comigo, uma grande referência. Valeu, irmão, por estar aqui.
Eu vou sugerir uma outra música que tem uma parte. Se o Jefferson lembrar da música, me ajuda aí, Jefferson. Quando ele vai, Jefferson, ele está nos acompanhando aqui. É, É, Rally. tá aí, né, Jé? Quando ele vai dizer o seguinte, que o sonho de paz, justiça e liberdade seja alcançado para toda a periferia, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. É, eu acho que é do N. Naldinho que ele vai dizer: olhai o meu povo sofrido da periferia. É uma Exatamente. música, uma oração, é uma oração. Você vai percebendo narrativas de oração, vai percebendo a linguagem de oração, o imaginário da fé pentecostal, mas em um determinado momento, Senhor, perdoai aqueles que erram, não sei o quê, mas lá no final ele vai dizer, olha, que o sonho de paz, justiça e liberdade são três lemas estruturais do partido. Agora, o que você está dizendo sobre a noção estrita de justiça, né, eu não acredito, né, que o PCC ou os pentecostais ocupam espaços que o Estado não ocupa. Existe uma concomitância das redes, né? Por exemplo, se uma senhora que trabalha num prédio no centro de São Paulo como empregada doméstica e é a tia do café, é demitida sem os seus encargos previstos na lei trabalhista, ela não vai no partido, no comando, ela vai na Justiça do Trabalho. Mas se o seu filho estiver preso e ela não tem dinheiro para visitar no interior do Estado, ela não vai ao centro de referência da assistência social. Então, depende, na circunstância do cotidiano, onde eu ativo uma, onde eu ativo outra. Entretanto, uma outra coisa, a noção de certo e errado não é uma noção de certo ou errado determinada pelo PCC, tampouco pelas igrejas. A moral é da quebrada, eu estou usando o conceito quebrada, descritivo e analítico. A moral é da quebrada. A moral, o PCC não chega e impõe o que é certo. O certo é pré-existente. A quebrada legitima o PCC a regular essa noção de certo e errado. Por exemplo, não precisa do PCC para saber que é errado roubar na quebrada. Não é o PCC que inventou que não pode roubar na quebrada. Entretanto, os atores locais, né, pensando ali no gerenciamento do cotidiano de quem vive nesse mundo, em cada bairro tem um menino chamado disciplina. O disciplina é aquele que vai regular a moral local. Não roubar um carro na escola, intermediar com o alto na terça-feira à noite, porque no outro dia de manhã todo mundo vai trabalhar, talvez socorrer com remédio ou com gás, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para que um determinado comércio local não seja roubado. Esse é o disciplina, regular algum conflito familiar, o futebol de várzea, ele regula a moral local. E também não vamos pensar no ponto de vista hierárquico, mas num conjunto de bairros tem um sujeito chamado sintonia, que vai pegar as demandas de várias disciplinas e vai acolher essas demandas e procurar um caminho de saída. E rua e cárcere são intimamente ligados. Então, qualquer tipo de circunstância, de problemática que ocorre, tem que ativar o torre, que é quem está em cárcere, né? Abre uma chamada com a torre vai resolver em conjunto, na ideia, no proceder, na conversa, qual é o caminho do certo. Entretanto, essa noção de certo não é uma prerrogativa determinante pelo PCC, tampouco pelas igrejas pentecostais. Esse certo já é certo na quebrada. Mas, como são duas agências reguladoras da moral, há uma legitimação e legitimidade. A quebrada entrega a legitimidade para que essas agências regulem o certo e errado. Se o disciplina é um menino que sempre está bêbado, o menino que causa um pânico lá no bairro, é um menino que não responde às expectativas a que ele se espera, ele vai ser tirado, porque a moral não é do partido. A moral é da quebrada. E uma outra coisa, né?
O PCC é uma agência extremamente moral, absolutamente moral, pegando vários casos como exemplo, mas focar em um. Teve uma determinada ocasião que eu estava fazendo campo em um bairro, conversando com o interlocutor da minha pesquisa, era mais ou menos quase 10 da noite, e uma moça do bairro, uma garota jovem, uns 17, 18 anos, estava indo para uma festa. Aí passou pela rua, o menino lá que regula a moral chamou e falou: para onde você está indo? Isso não é hora de menina direito sair para a rua, não. Sua mãe sabe que você está indo? Você vai chegar a que horas aqui? 2, 3 da manhã? Acha que é quebrada bagunçada? Lugar de menina, horário de menina decente andar na rua é até 10 da noite. Um aspecto da moral mesmo, né? De códigos, de costumes, uma moralidade, um controle sobre o corpo. É uma agência. E aí, essa agência tem a história Sim. topinha. Voltou, hein, cara? Eu tava dizendo que eu não sabia o que fazer, não sabia me comportar aqui. Eu falei, vou esperar um pouco. O anfitrião saiu fora, né? Vamos lá, voltou. A internet acontece ainda mais nessas horas. Vamos lá. Wagner, interessante, né? Essas reflexões, a gente mora na periferia, a gente vive isso e não reflete, né? Quando você dá a luz, tá tudo muito claro, né? A questão da ética, ela é existente, né? Ela é permanente. E as coisas só vão se regulando de acordo com os acontecimentos, né? Só que a gente aqui, faltam 17 minutos aproximadamente e a gente falou muito do PCC. Qual a função das igrejas evangélicas na periferia de São Paulo na atualidade e essa relação com o PCC, Wagner? Vamos pensar as casualidades do crescimento evangélico. Vamos salve lá. aí, Raul. Valeu, Raul. E obrigado aí, o Iago está aqui da editora Recriar, o Joey Angeli, meu amigo, o Vivi Costa, é uma colega que está fazendo um trabalho incrível no Rio de Janeiro. Então vamos pensar as casualidades do crescimento evangélico. Por que as periferias, eu vou usar o conceito crente sem depreciação, então me desculpe caso alguém possa pensar em ser ofendido, não é esse o objeto. Por que nas periferias a pertença de fé é evangélica? Há vários aspectos, eu aponto isso na minha tese de doutorado. Então, uma questão pragmática é a maior oferta de templo. Para você achar uma igreja católica, você já passou por no mínimo 50 igrejinhas evangélicas, pentecostais, né? Além da maior oferta de templo, você vai ter também maior oferta e qualidade sacerdotal. Qualidade eu não estou dizendo de bem ou mal, qualidade eu estou dizendo da referência que esse sujeito vai ter. O padre, naturalmente, é alguém que vem de um seminário e as pessoas não o conhecem, não tem vínculos comunitários, e você, até achar um padre, você acha 100 pastores. E o pastor é aquele cara que jogava bola, que foi demitido do emprego, que teve problema com álcool, que teve problema com crime, mas teve uma imersão de fé e a vida dele mudou. Então ele se torna uma referência porque o que ele diz tem uma mudança efetiva. Então, maior oferta de templo, maior oferta e qualidade sacerdotal. Uma outra coisa é a flexibilização nos usos e costumes de santidade. Ou seja, agora você pode ser crente, ter um barbão, um piercing, uma tatu, você pode ser crente e andar de bermudão, você pode ser crente e andar de mini saias, meninas, com maquiagem,
né? Há uma flexibilização nos usos e costumes de santidade. Outro elemento é a ressignificação de símbolos, sobretudo da matriz judaizante e afro-indígena. Em que sentido? Você vai numa igrejinha pentecostal, no interior da quebrada, vai ter uma bandeira de Israel. Por mais que ninguém saiba a capital de Israel, mas tem essa herança, né, essa imersão na cultura judaizante, candelabros, entre outros elementos. Por outro lado, elementos afro-indígenas, porque, olha, universal, pega um copo de água, põe em cima da geladeira e vamos orar. Esses elementos da natureza, muito particulares às religiões de matriz afro e de matriz indígena, fogo, água e ar, eles são utilizados o tempo todo. Pega a foto do seu filho que está preso, coloca no óleo de unção. Há uma sacralidade nesses objetos. Outros elementos que corroboram com o crescimento evangélico, aponta caminho, é o senso comunitário, em um mundo cada vez mais individualista, num mundo onde as relações são cada vez fragmentadas, aí são relações com estabelecimento afetivo, né, com presença cultica muito intensa. Olha para o seu irmão do lado, bata palma. Há uma interatividade de um lado e um empoderamento, eu não gosto muito desse conceito, mas que seja ele, um empoderamento, sobretudo, das mulheres. Por exemplo, a senhorinha do café no Brooklyn é só a tia do café. Ela sai, cruza a cidade, pega 3 horas de transporte público, vai direto para o culto, e ela é a missionária. Ela põe a cabeça na mão da cabeça do pastor e derruba a igreja se o pastor estiver no erro. Então, você tem ali um senso de comunidade, uma presença de todo mundo fazendo tudo. Tem uma colega que apresentou um conceito que é a vida na vida e o corpo no corpo, né? Então, vamos orar pelos irmãos que estão em situações de rua, vamos orar pelos irmãos que estão em cárcere, uma relação de comunidade, de coletividade, de irmandade que é muito intensa. As periferias, elas se autonutrem o tempo todo. E aí tem os fatores positivos, mas no aspecto subjetivo de ser evangélico ou da presença evangélica nas periferias. Aqui eu sugiro um texto de um amigo, Gideon Alencar, chamado Protestantismo Tupiniquim. É um texto muito incrível, mas vamos pensar aspectos positivos. Onde tem muita presença de crente, sem depreciar, a expectativa de vida do jovem pobre preto pentecostal é maior do que o pobre preto não pentecostal. A incidência de gravidez precoce entre meninas evangélicas é menor. A doença sexualmente transmissível é menor. O acesso à universidade vai ser maior. Questões próprias da alfabetização em interface com a escola bíblica dominical. Então, tem aspectos muito positivos de ordem secundária. Entretanto, não foge alguns problemas estruturais, como uma intolerância religiosa, especialmente as religiões de matriz afro, né? Uma demonização das religiões afro, de um lado, uma enorme dificuldade em conviver com a não heteronormatividade, com os grupos LGBTQI+. Então, os evangélicos nas periferias, eles se somam por vários fatores a uma hegemonia que se dá na década de 90, 2000, 2010. Isso aponta dados do censo e eu pesquiso isso no meu doutorado. Tem enormes contribuições, porque você vai ter um homem e uma mulher. Por exemplo, o cara passava o domingo no futebol de várzea, bebia várias, chegava em casa muito louco de cachaça, estuprava a companheira, batia na companheira, o que o Brau vai cantar, né? Mãe angustiada, filho problemático, família destruída, fim de semana trágico. A mulher se converte a uma igrejinha pentecostal.
O homem se sente seguro porque ele quer que a mulher esteja na igreja. Ele pode ir para o boteco, mas para ele é bom que a mulher esteja na igreja. E aí a igreja faz um jantar de família. O cara aparece, ele começa a ir sempre pela rebarba, até que ele se converte. Dá 10% de dízimo. O custo-benefício é ótimo. Ele dava 60% do que ganhava no bar, ele dá 10% na igreja. O custo-benefício de ser pentecostal é muito alto. Há enormes vantagens diretas na qualidade de vida. Então, é alguém que se alimenta bem, que vai ter orientação sobre família, é alguém que vai ter um senso de comunidade, mas tem enormes problemas, né? Você não consegue sair dessa intolerância às religiões de matriz afro, você não consegue sair de um conservadorismo estrutural. Então, há esse desafio que os evangélicos, quanto mais crescem, ficam entre a cabeça e a guilhotina para pensar na contribuição que pode oferecer para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, se desvencilhar desse racismo estrutural, dessa intolerância religiosa, da homofobia, que é uma marca muito presente nas igrejas, e a gente fica tentando encontrar um caminho que faça mediação. Certo. É interessante esse levantamento do conservadorismo, né? Porque uma crítica que se faz observando o governo atual e como ele foi eleito e qual foi a função das igrejas evangélicas nessa última eleição, né, de 2018, a gente vê que há um conservadorismo extremamente forte dentro do pensamento de alguns líderes, né? Que aí a gente não consegue colocar tudo. Quanto tempo nós temos? 8 minutos. Então, nesses 8 minutos, aqui há uma questão. Não estou fazendo defesa de fé, viu? Então, eu fiz um doutorado, um mestrado, pesquiso isso, e aí vamos só pensar em algumas coisas. O Datafolha publicou recentemente uma pesquisa sobre o perfil dos apoiadores do governo Bolsonaro. Bolsonaro tinha, na época, 30% de aprovação no seu mandato. Desses 30%, esse grupo que apoiava estritamente o governo Bolsonaro como bom e ótimo, 54% tinha renda mensal de mais de 10 salários mínimos. Aí não tem crente. Então, quem mais apoia o governo Bolsonaro não são os evangélicos. Porque quando você vai ver os evangélicos, no geral, não tem mais de 10 salários mínimos. Os que têm as taxas de rejeição do governo Bolsonaro, me parece que era 42% entre regular e ruim, algo do tipo, era de pessoas que tinham entre 1 a 3 salários mínimos. Ingressos no ensino superior, o primeiro ingresso no ensino superior, aí tem crente. Ou seja, há uma dificuldade de entender isso, porque a gente vê por instituições macro e não pelo campo mesmo. Uma outra coisa, eu estou fazendo um trabalho na cidade que eu moro de acompanhar candidatos para vereador nessa eleição e também para prefeito, mas especial para vereador. Eu tenho contato com 108 candidatos a vereador de 5 partidos de uma frente progressista, PT, PSB, PCdoB, PMN e IPV, em uma frente de unidade para uma candidatura para o majoritário, para uma prefeita. 108 pré-candidatos a vereador. Desses 108, 26 são do PCdoB. Dos que são do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por exemplo, você tem lá o pastor Paulo, pastor da Assembleia de Deus, do Ministério do Brás. Aí já não bate, né? Pastor, Assembleia de Deus, Ministério do Brás, pré-candidato a vereador pelo Partido Comunista do Brasil. Um outro exemplo, Ribamar Passos é pré-candidato a prefeito pela cidade, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e da Assembleia de Deus. Ah, mas a Assembleia de Deus é conservadora.
exceto se você... Aí eu não posso descartar o Ribamar Passos. Eu tive uma reunião esses dias com um colega, Francisco, pastor da Assembleia de Deus, se casou com uma companheira da congregação cristã no Brasil e está em transição de ministério, indo para a congregação cristã no Brasil. Pastor da Assembleia de Deus, companheiro, né, casado com uma mulher da congregação cristã no Brasil, candidato pelo Partido Comunista do Brasil. A gente pode pensar, não, é uma estratégia para ganhar a eleição, mas ele sabe que é o Partido Comunista do Brasil. Aqui fica uma questão, né, que o campo evangélico é muito poroso, ele é muito plural, ele é profundamente polissêmico. As nossas certezas são bem menores do que as incertezas. Nós não sabemos as coisas, né? O Brau já estava apontando, bem diferente do estilo dos crentes. O Ribamar é bem diferente. O pastor Henrique Vieira, meu amigo íntimo, pessoal, que também é meu pastor, meu parceiraço, que foi vereador pelo PSOL, amigo a Marielle era amicíssima dele, amigos pessoais, íntimos, profundamente íntimos, pastor evangélico. Se você pegar a frente evangélica pelo Estado de Direito, uma frente de atuação muito ativa em defesa do Estado Democrático de Direito e em oposição à anulação do Estado laico por esse viés mais conservador. Uma colega chamada Valéria Cristina Vilhena coordena um grupo de mulheres que fazem uma leitura feminista da Bíblia, num grupo chamado EIG, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Aqui em Mogi das Cruzes tem um companheiro, muito amigo, João Paulo Berloffa, que tem um grupo chamado Inadequados, com uma leitura progressista do Evangelho. Ou seja, a EIG não pode ser descartada, a EIG, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, o Henrique Vieira, esses pré-candidatos a vereador pelo PCdoB, o Ribamar Passos, que é pastor assembleiano pelo PSOL. Então, quando a gente pensa, esses atores são profundamente alheios ao governo Bolsonaro. E quando pensa em números, né, a base de sustentação do governo Bolsonaro está entre homens brancos e ricos, não é entre os evangélicos. Quem mais votou no Bolsonaro? Para a gente finalizar. Então fica claro aqui que a gente vai pegar essas macro igrejas, talvez, então pegar aí representantes de Silas Malafaia, Edir Macedo, enfim, esses sim vão estar nesse grupo. Mas a periferia, ela tem seus líderes ali de formação diferente e de postura diferente desses macro, né? Que aí você coloca como micros. Wagner, nós temos 2 minutos para finalizar. E aí eu gostaria de você dizer o que não foi dito aqui, o que eu não explorei do que você tinha para dizer, do que seu livro traz dessa relação e desse tema fé e crime. Aí eu deixo os 2 minutos com você e quando tiver faltando 30 segundos ele me avisa que eu te aviso e a gente encerra. Deixa eu só dar alguns abraços ao meu parceiro, querido amigo aqui, Jonathan. Obrigado, Thalita, por acompanhar. Rafael, Arthur, Carlinha, Vanessa, Carlos Henrique, o meu irmão, companheiro. Obrigado, Paulão, por acompanhar. E Marta, obrigado por gostar. Entre outras coisas, eu vou reforçar só uma, né, que nós não podemos, por um princípio, a gente não pode, por um princípio ético, reforçar preconceitos em face de uma defesa da liberdade. Por exemplo, eu vou insistir nesse dado, quando aponta que mais de 50% da base de sustentação do governo Bolsonaro está nas pessoas com mais de 10 salários mínimos, não tem evangélicos. Os evangélicos são conservadores, homofóbicos, atentam à democracia brasileira, é um risco para a república, eles são intolerantes. Eu tenho um pouco de dificuldade, para não dizer outra coisa, né? Um preconceito invertido muito grande. As pessoas acham que o Brasil era uma Suécia, havia diversidade, tolerância, fraternidade, quase que uma França com princípios filosóficos, aí os crentes chegaram e acabou tudo.
O Brasil é 5 séculos um país racista. Os evangélicos não são mais ou menos, eles fazem parte de uma estrutura racista. O Brasil é um país há 5 séculos patriarcal, há 5 séculos conservador. É um país homofóbico, misógino. Os evangélicos não estão isentos de uma culpa no cartório, tampouco eles são os atores. Então eu agradeço, mando um grande abraço para todo mundo e se precisar me chama de novo, Prof. Wagner Marques. Tamo juntão. Acabou, meu